Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Fisiologia das Árvores. Então vamos falar hoje sobre a quarta classe de hormônios vegetais, que é o etileno, e o único dos hormônios vegetais que é gasoso. Bom, o etileno ele começou a se desconfiar que tinha atividade regulatória em plantas desde do início ainda do século passado, quando a iluminação das cidades eram feitas com lâmpadas a gás. E daí se observava que sempre próximo a essas lâmpadas ocorria uma aceleração no processo de senescência de folhas, galhos, flores, né, qualquer estrutura vegetal que se formava mais ou menos próximo a essas lâmpadas acelerava o seu processo de senescência. Então daí já se entendeu que tinha alguma substância produzida ali que acelerava esse processo. Descobriu-se que essa substância com o tempo se descobriu que essa substância era o gás etileno, e com pouco tempo depois se descobriu que as próprias plantas produziam esse tipo de gás. Então daí começou a se entender que ela tinha uma importância regulatória. De início não foi classificado como um hormônio vegetal, se acreditou muito que o etileno tinha um papel secundário, mas aí depois se descobriu que tinha todas as características de um hormônio mesmo por definição dentro da biologia, né? Ou seja, uma substância produzida em um local e transportada para exercer o seu efeito em outro local, e que induz esse efeito em uma quantidade extremamente pequena, né? Então não está ligado ao metabolismo, está ligado realmente a um processo regulatório. Bom, então devido a ser gasoso, o etileno tem uma questão interessante de papel regulador que não existe, por exemplo, em outros hormônios vegetais, que é exatamente a capacidade de, a partir do momento que induz o sinal, ele pode ser volatilizado e liberado no ambiente. Então ele não precisa necessariamente ser degradado ou conjugado com outras substâncias químicas para que ocorra a sua degradação após a indução do sinal. Né? Que eu mostrei para os outros hormônios vegetais que a partir do momento ou que eles induzem a sua resposta de sinalização, eles podem ser degradados ou conjugados, né, ligados a outros compostos químicos para parar de exercer a sua função, porque essas substâncias reguladoras, todas elas são necessárias durante um determinado período, mas depois que induzem a resposta elas não são mais necessárias, tá? Então isso é o caso do etileno também. Induziu a resposta, qualquer que seja, ele pode ou ser inativado ou ser degradado. E aí no caso do etileno, além disso, ele também pode ser volatilizado, já que ele é um gás, ele pode ser liberado no ambiente. É controvérsia ainda se o etileno, por exemplo, pode o etileno liberado por uma planta pode influenciar em outra, mas em algumas estruturas vegetais já está comprovado que isso daqui ocorre, que daqui a pouco eu comento como funciona essa regulação. Bom, então o processo de biossíntese do etileno começa com o aminoácido metionina, que se liga com ATP, se liga com uma molécula de ATP em que os 3 grupos fosfatos são liberados e o restante do nucleotídeo permanece ligado à metionina, e daí isso daqui segue via enzima ACC sintase para a síntese desse composto químico aqui, tá? Em que o nome dele é abreviado para ACC. O restante da molécula vai ser regenerada em uma reação cíclica chamada de ciclo de Young, até produzir metionina novamente para continuar recebendo ATP, né, e continuar produzindo ACC. Então aqui a gente tem um detalhe, né, dessas reações cíclicas de ligação com ATP e permanência de parte do nucleotídeo aqui para depois a síntese do ACC. Tá? Então isso aqui é um detalhe do ciclo de Young, com todas as reações que acontecem ali. E aqui é a sequência das reações em que o ACC é produzido, que é esse composto aqui, tá? Um aminociclo ácido, um aminociclopropano, um carboxílico. Ok? Então aqui a gente tem duas reações que controlam o processo de síntese de etileno após a saída do ciclo de Young, que é a catalisada pela enzima ACC sintase
e é catalisada pela enzima ACC oxidase, até a produção do gás etileno, que é o hormônio que vai induzir a resposta. Nas duas reações, existem substâncias que podem inibir a biossíntese de etileno e que podem ativar ou promover a biossíntese de etileno, que vocês estão vendo aqui nesses retângulos em azul e rosa, mostrando que algumas substâncias inibem, então consequentemente vão diminuir a síntese de etileno e consequentemente diminuir as respostas que eles podem induzir, enquanto que outras substâncias vão acelerar a produção de etileno e consequentemente aumentar a resposta. Uma das respostas eu acabei de comentar aqui no início dessa aula, né, que é exatamente a aceleração do processo de senescência, mas daqui a pouco eu comento em detalhes como é que acontece essa regulação. Então é muito interessante o estudo dessas substâncias reguladoras pelo seguinte, porque como o etileno ele é muito importante para controlar processos ligados ao envelhecimento e consequentemente senescência de partes vegetais e até de plantas inteiras, então é muito importante se entender a sua regulação, porque isso já traz uma aplicação prática, como por exemplo conservação pós-colheita de frutos, de partes vegetais como folhas, né, flores também, e por aí vai, né? Isso já é muito explorado na indústria atualmente. Então, por exemplo, entre substâncias que inibem a biossíntese de etileno porque inibem a atividade da ACC sintase, existem esses dois compostos químicos aqui, chamados de AOA e AVG, tá? Porque são inclusive utilizados comercialmente para inibir essa reação aqui e, consequentemente, inibir a biossíntese de etileno. Existem outras substâncias que promovem a biossíntese, como, por exemplo, o amadurecimento de frutos. Em alguns frutos, o próprio processo de amadurecimento acelera a atividade da ACC sintase e, consequentemente, a síntese de etileno. E daí vem outras substâncias, como as próprias flores, quando entram em senescência, também aceleram a atividade da ACC sintase. O ácido indoliacético, tá, que é uma auxina, acelera também. Ferimentos causados em plantas, injúrias causadas pelo frio, estresse hídrico e plantas colocadas em situação de inundação também acabam induzindo sinais que aceleram a atividade da ACC sintase. Okay? Então, você vê que tem algumas características que inibem, tem outras que acabam acelerando, porque, como eu comentei aqui, tem situações de estresse para a planta, como ferimentos, injúria por frio, seca, inundação, que precisam fazer com que a planta acelere o seu processo de regulação de crescimento. Então, daí induz a biossíntese de etileno exatamente para acelerar todos os processos ligados ao crescimento de plantas. E aí, consequentemente, ela vai entrar mais rápido na fase adulta, vai produzir frutos e sementes mais rapidamente. Tá? Então, são reguladores muito importantes do ambiente. E assim como outros, né, ligados ao amadurecimento de fruto, que eu vou comentar daqui a pouco, ou outras características ligadas à senescência. E com relação à ACC oxidase, também existem as mesmas características, as mesmas regulações, apesar de ser feitas com substâncias diferentes, como por exemplo o cobalto, situações de anaerobiose, temperaturas acima de 35 graus inibem a atividade da ACC oxidase, então inibe consequentemente a biossíntese de etileno nesse segundo passo aqui. E também o amadurecimento de frutos, aliás, ele também acelera a atividade da ACC oxidase e consequentemente a biossíntese de etileno. Por isso que durante o amadurecimento de frutos, o processo de síntese de etileno é muito intenso via ativação da ACC sintase e da ACC oxidase. E daqui a pouco eu vou comentar que também toda vez que aumenta a síntese de etileno, isso vai retroalimentando essas reações, porque cada vez que a etileno aumenta, a sua síntese aumenta também, acelera também o próprio processo de senescência. Tá? Então são reações que vão se retroalimentando. Bom, então nesse caso, a característica mais estudada de etileno é exatamente durante o amadurecimento de frutos, que são em alguns frutos chamados de frutos climatéricos,
mesmo após colhidos, eles têm um aumento muito intenso da respiração, que pode ser medido aqui pelo nível de CO2 produzido por esses frutos. Vocês estão vendo aqui nessa linha em vermelho. Por exemplo, depois de 8 dias, aproximadamente 7, 8 dias após a colheita, ocorre um aumento muito intenso na produção de CO2, indicando que a respiração desses frutos aumentou. Isso após a colheita. Por que é importante aumentar a respiração após a colheita de frutos? Porque tem muitos processos ligados ao amadurecimento que eles são estimulados pelo aumento da temperatura, como conversão de açúcares mais complexos em açúcares mais simples, que dão um sabor maior aos frutos, produção de ácidos orgânicos, produção de compostos voláteis para atrair os animais a consumir aquele fruto, produção de pigmentos também, tá? Então são diversas alterações bioquímicas que vão acontecendo devido ao aumento da respiração, né? É necessário essa energia de aumento da respiração. E daí vocês observam que o que está mostrado aqui na linha em preto, em que, por exemplo, esses próprios frutos aumentam a síntese de etileno um pouquinho antes de iniciar o aumento na respiração, indicando, né, ou sugerindo muito fortemente, porque isso ainda não está conclusivo, de que esse aumento na respiração dos frutos climatéricos está ligado ao aumento na biossíntese de etileno, porque é uma típica resposta hormonal. Vejam que o etileno aumenta de forma muito intensa a sua produção nesses frutos. Depois que a resposta é iniciada, ele baixa novamente, provavelmente porque é um gás, escapa para o ambiente, e também, como ele não é mais necessário, ele deixa de ser produzido, mas a respiração continua aumentando. Okay? Então, substâncias reguladoras são exatamente desse jeito. Elas induzem a resposta, depois que a resposta está acontecendo, elas não são mais necessárias, e daí a tendência é diminuir novamente nos tecidos. Tá? Isso vale para todos os hormônios que a gente estudou até agora. Né? Então, induz a resposta, depois que a resposta está acontecendo, a substância já não é mais necessária, então a tendência é diminuir. No caso do etileno, diminui porque é um gás. No caso de auxinas, citocininas, giberelinas, que eu já comentei, pode diminuir através de degradação ou conjugação com outras moléculas orgânicas ou até inorgânicas também. Bom, então esses frutos que têm essa característica de aumentar a respiração em resposta a etileno, eles são chamados de frutos climatéricos. Aí aqui a gente tem nessa... Vou tentar fazer isso aqui melhor. A gente tem aqui nessa tabela alguns exemplos de frutos climatéricos, como abacate, maçã, mamão, aliás, banana e por aí vai. Tá? Diversos frutos aqui, manga, azeitona, pera. Então, diversos frutos que têm essa característica de que mesmo após a colheita, eles podem ser induzidos a amadurecimento externo, exatamente por causa daquele pico de respiração provocado pelo aumento na biossíntese de etileno. Então, vocês provavelmente já viram o ditado, né, que uma maçã podre num cesto de maçãs provoca o apodrecimento das outras. Por quê? Né? Para entender fisiologicamente como isso acontece, né, a explicação fisiológica para esse ditado popular é o seguinte: é que a maçã, quando está entrando em senescência, ou esses diversos outros frutos climatéricos aqui, que poderiam ser substituídos, eles aumentam a sua própria biossíntese de etileno, e como o etileno é um gás, se esse cesto estiver fechado, esse gás vai se acumular ali dentro e vai induzir a resposta e vai induzir o aumento na síntese do etileno dos outros frutos que estão no mesmo local. Por isso que, para fazer o amadurecimento de frutos, muitas vezes o pessoal colhe frutos verdes. Se eles forem climatéricos, eles colocam num local fechado, né, num local abafado, que eles chamam, coberto com uma lona, e aplicam gás etileno para acelerar o amadurecimento. Nem sempre é um amadurecimento muito bom, né, como aconteceria em condições naturais, mas induz diversas alterações químicas que fazem com que o fruto se torne maduro. E enquanto outros frutos, eles simplesmente não têm aquele pico de aumento da respiração e também, consequentemente, não tem o aumento na biossíntese de etileno.
E aí eles são chamados de não climatéricos. Aqui a gente tem alguns deles, né, dos citros, abacaxi, melancia, morango, né, e alguns outros aí, tá? Então, eles até amadurecem, ocorrem alterações bioquímicas neles após serem colhidas, mas não são tão intensas como as que acontecem nos frutos climatéricos. Então, de preferência, esses frutos aqui precisam ser amadurecidos na própria planta, porque todas aquelas alterações químicas que tem que acontecer num fruto maduro, de verdade, elas são induzidas por sinais liberados pela própria planta. Tá? Então, o fruto em si não tem essa capacidade de regular o seu amadurecimento, né? Digamos assim, o seu processo natural de amadurecimento. Então, essa resposta ao etileno é a mais estudada dentro das ciências vegetais, exatamente por causa da aplicação prática, de poder regular, de poder, por exemplo, acelerar ou poder retardar o amadurecimento de fruto ou outras partes vegetais que daqui a pouco eu vou comentar. Bom, tem uma coisa muito interessante durante a germinação de sementes, que é muito importante para a identificação de plantas que sofreram mutação e que depois podem ser utilizadas em estudos, mas que começou a ser descoberta ainda também no início do século passado por um estudante russo que trabalhava com germinação de sementes. E aí o laboratório em que ele trabalhava era iluminado por lâmpadas do mesmo estilo das que eram utilizadas na iluminação pública, ou seja, lâmpadas a gás que liberavam etileno no ambiente. E esse estudante ele passou a observar que as plantas localizadas mais próximas a essas lâmpadas, dentro do laboratório, apresentavam depois da germinação, as plântulas elas apresentavam um crescimento anormal, que era o seguinte, tá? Era uma resposta tripla pelo seguinte: o caule se alongava de forma não normal, como os outros caules deveriam se alongar. Então aqui a gente tem à esquerda plantas germinando em ambientes sem alta concentração de etileno, e à direita plantas germinando em ambientes com alta concentração de etileno. Então essas plantas aqui, elas têm um crescimento menor, os caules se alongam mais. No entanto, esses caules têm um crescimento maior na lateral, que eles podem chamar isso aqui de inchaço, mas é porque as células se expandem mais na lateral em comparação com as plantas normais. E eles também ainda têm essa curvatura que é anormal durante a germinação, principalmente se a germinação for na presença de luz. Se for no escuro é normal que a planta germine e permaneça curvada nessa região aqui do caule durante um determinado período. Já na presença de luz não, isso aqui é uma característica anormal. Então essas três características aqui, alongamento reduzido do caule, aumento do crescimento lateral e um crescimento lateral anormal nessa curvatura aqui, formam uma resposta muito característica a etileno. Tá? Quase todas as sementes que germinam em alta concentração de etileno apresentam essa resposta tripla que está mostrado aqui em plantas de ervilha, mas que pode acontecer em diversas outras espécies. Tá? Então isso é muito interessante para identificação de plantas que não respondem ao etileno ou que têm uma resposta como se fosse ao etileno mesmo em ambientes sem etileno. E daqui a pouquinho eu explico a importância de identificar essas plantas. Então, a partir de identificação de plantas mutantes, dá para se fazer estudos também ligados à resposta ao etileno, como eu comentei lá para os outros hormônios vegetais, né? Porque a partir do momento que a gente identifica características, mutações de resposta aos hormônios vegetais, essas plantas passam a ser muito valiosas do ponto de vista de estudos fisiológicos, porque a gente passa a entender como a resposta vai acontecer nas plantas. Então observem aqui um tipo de mutação em que não ocorre resposta ao etileno. A planta à esquerda é normal e a planta à direita ela tem uma mutação em um receptor do etileno, que é o ETR1. Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele. Ou seja, a planta até produz etileno, até pode entrar em contato com etileno, mas a partir do momento em que o receptor não consegue transmitir essa resposta
até a regulação de determinados genes de resposta ao etileno, a planta vai, nesse caso aqui, ela, por exemplo, ela vai mantendo folhas que naturalmente ela já deveria ter perdido. Nessa situação aqui, a gente pode imaginar, bom, mas é bom a planta manter folhas. Em algumas situações, sim. Em processos naturais, a planta ela deveria realmente deixar que o processo de senescência aconteça naturalmente, porque ela deveria crescer, produzir flores, deixar descendentes, né, e completar o seu ciclo de vida. Isso acontece para plantas de ciclo anual, então nem sempre, quase sempre, aliás, isso aqui não é uma característica vantajosa, mas é muito interessante porque aí a gente pode utilizar essas características aqui para estudos, para entender exatamente o papel desses hormônios vegetais, né? Então esse papel do etileno durante a senescência ele é muito bem estudado, juntamente com o papel do etileno no amadurecimento de frutos, apesar de que não se compreende exatamente como é todo o processo de regulação, mas, por exemplo, com relação ali à senescência e à abscisão foliar, já se entende o seguinte. Isso aqui são detalhes de esquemas anatômicos de folhas, tá, em corte lateral, folhas ligadas ao caule, em que a gente observa o seguinte. Essa folha da letra A é uma folha que está normal, exercendo todo o seu processo de metabolismo, né, fazendo sua fotossíntese, transportando açúcares, né, e tudo mais que a gente já estudou aqui na nossa disciplina. Quando essa folha vai envelhecendo, e no caso de plantas elas vão envelhecendo de baixo para cima, ou seja, da folha mais antiga para a folha mais nova, aí ela precisa cair, tá? Ela não é mais necessária para exercer a sua função, então ela vai ser retirada lá da planta. Mas antes que ocorra a abscisão foliar, vai ocorrendo os processos de senescência, né? Ou seja, de modificações químicas na folha, para que ocorra a mobilização, ou seja, transporte as substâncias que podem ser transportadas, tanto orgânicas quanto inorgânicas, elas devem ser transportadas para outras partes da planta. Eu já comentei, né, que existem alguns elementos minerais que são muito móveis, que podem ser transportados com facilidade de um local para o outro, e alguns outros são imóveis, né, e não tem jeito de ser transportados. Mas esses que podem ser transportados ou translocados, que é o termo mais correto, eles vão sendo transportados via tecidos vasculares, e aqueles que não podem ser translocados, eles permanecem ligados às estruturas celulares que existem aqui. Isso serve também, é claro, para substâncias orgânicas que podem ser translocadas. Então, quando vai ocorrendo a senescência, vai ocorrendo as modificações bioquímicas a translocação dessas substâncias, e ao mesmo tempo, paredes celulares de células que ficam nessa região aqui, que é a chamada zona de abscisão, elas vão sendo degradadas. E a partir do momento em que essas paredes celulares vão sendo degradadas, a tendência é que essas células vão ficando com um tamanho maior. Por quê? Porque a parede deixa de exercer a sua força química de retenção ao protoplasto, né, a parte celular que está após a membrana plasmática. Consequentemente, a parede vai ficando mais extensa, ela vai se alongando mais. Aí essas células aumentam de tamanho e vão empurrando, vão se repelindo umas às outras, porque não tem mais espaço para as células continuarem aumentando de tamanho, né? A parede foi degradada, elas aumentam de tamanho, consequentemente vai haver ruptura em algum local aqui. E essa ruptura passa a ser difícil por causa dos tecidos vasculares que são muito resistentes, principalmente os elementos de vaso do xilema. Mas a partir do momento em que essas células vão se repelindo cada vez mais por causa do aumento do tamanho, aí rompe essa camada dos tecidos vasculares aqui e, consequentemente, com qualquer toque, com qualquer vento, né, simplesmente o peso da folha faz com que ela caia da parte vegetal. Então esse é o processo de abscisão que acontece naturalmente. Todo esse processo aqui, ele é regulado por etileno. Então, em folhas que estão funcionando bem, que estão exercendo seu metabolismo bem, não existe biossíntese de etileno próximo à zona de abscisão, porque essas folhas elas produzem auxinas e as auxinas inibem a biossíntese de etileno. Mas a partir do momento em que a folha vai entrando em senescência, aí ela diminui a biossíntese de auxinas e, consequentemente, faz com que
o etileno passe a ser sintetizado próximo à zona de abscisão. E quando o etileno passa a ser sintetizado, então ele tanto induz aquelas alterações que acontecem nas paredes celulares, de degradação de paredes celulares, como o etileno deixa aquelas células mais sensíveis à presença de etileno. Então vai se retroalimentando. Então cada vez a célula, além de ter um aumento nas respostas ao etileno, ela vai ficando mais sensível ao próprio etileno. Então por isso que o processo de senescência, quando se inicia, ao mesmo tempo se inicia o processo de abscisão. E aí quando a planta conseguiu translocar todas as substâncias orgânicas e inorgânicas possíveis para as outras partes, para transportar para outras regiões, por exemplo, regiões mais novas que estão se formando ainda, aí a folha entra em abscisão, né, cai naturalmente no ambiente. Então isso é o processo natural que deve acontecer, né? E quando isso daqui acontece, também o tecido em que houve a separação também já está cicatrizado, né? Isso não causa nenhuma injúria física para a planta. Então o etileno ele tem esse papel muito importante aqui como regulador. E então a gente já entende, por exemplo, que se aumentar a síntese de etileno, pode induzir uma resposta, mesmo que seja numa folha nova, que esteja produzindo auxinas. Então o que acontecia nas plantas colocadas próximo a postes com iluminação de lâmpadas a gás? Mesmo a folha sendo ativa, metabolicamente ativa, mesmo produzindo auxinas, mas o etileno que vinha da lâmpada induzia a formação da zona de abscisão. Então induzia a senescência e induzia também a formação da zona de abscisão. Então esse conhecimento aí, ele foi muito interessante para estudos e para regulação de processos pós-colheita. Então, por exemplo, já se sabe atualmente que inibidores de síntese ou da ação do etileno, eles são utilizados para conservação de flores. Flores colocadas aqui na presença desse STS, elas se mantêm com tecidos vivos durante muito mais tempo do que folhas não tratadas. Por quê? Porque nesse caso aqui, à direita vai ter síntese de etileno. Então a gente já tem uma aplicação prática disso, né? Dá para conservar muitas vezes quando se compra flores colocadas em vasos, às vezes você observa um líquido na parte basal do caule, né? De onde foi cortado o talo da flor, em que tem ali inibidores da biossíntese de etileno, exatamente para aumentar o tempo pós-colheita. Mas tem outras respostas de etileno em plantas que são muito características também, como por exemplo a epinastia foliar. O que é epinastia? É quando uma determinada epiderme da folha cresce mais do que a outra, e aí a folha fica curvada para baixo, porque a epiderme superior se alonga mais do que a epiderme inferior. Inclusive, essa resposta acontece em cotilédones, como vocês estão vendo aqui na figura abaixo. A epiderme de cima se alonga muito mais, e daí o próprio cotilédone, assim como as folhas, eles ficam curvados para baixo. Isso aqui é mais a nível de curiosidade, né? Não tem aplicação prática, mas já se observou, né, que muitas plantas, em presença de alta concentração de etileno no próprio ambiente, né, dá para colocar isso em câmaras artificiais, né, com o aumento do etileno, elas têm essa resposta de epinastia. Tem uma resposta bem interessante também, que é a produção de pelos radiculares na presença de etileno. Então, em plantas germinadas em algumas sementes germinadas em local contendo muito etileno no ambiente, ocorre uma produção muito intensa de pelos radiculares, que tem mais não tem uma aplicação prática muito importante, mas está mais ligado a estudos mesmo de resposta ao etileno, mostrando que esses hormônios também são importantes para a regulação de diversos outros processos vegetais, né? Não é apenas senescência, não é apenas amadurecimento de frutos, tem diversas outras características ligadas ao desenvolvimento de plantas que são reguladas pelo etileno, assim como existia para os outros hormônios vegetais que eu já comentei aqui nessa parte da disciplina. Bom, então a identificação dos mutantes, né, que eu comentei agora há pouco, que são muito importantes durante os estudos com etileno, principalmente para se caracterizar a resposta, como ela deve ocorrer das plantas. Então existem dois
duas classes muito importantes de mutantes que ajudam no estudo com o etileno. A primeira classe são os mutantes que são resistentes ou que são insensíveis ao etileno. Ou seja, eles, mesmo em um ambiente contendo etileno, eles não exercem a resposta. É o que está mostrado aqui na figura esquerda. Tá? Então, essas sementes germinaram, apresentaram a tripla resposta ao etileno, que eu comentei agora há pouco, mas uma das plântulas cresceu normalmente. Ou seja, ela é uma mutação insensível ao etileno. Isso é muito importante para estudos. O outro tipo de mutação são os mutantes constitutivos, que são aqueles que respondem ao etileno, aliás, possuem uma resposta ao etileno, mesmo que não exista etileno no ambiente. Que é o que está mostrado aqui na figura à direita. Então, você vê que essa plantinha, esse ambiente aqui não tem etileno, mas essa plântula aqui abaixo, ela apresenta a tripla resposta. Então, por isso que é muito interessante estudar, foi muito interessante ter caracterizado essa tripla resposta, porque a gente consegue detectar mutações ainda na fase de germinação e facilita muito estudos posteriores, porque essas plantas que foram detectadas aqui, elas já podem ser separadas e já podem ser cultivadas e de repente até reproduzidas para estudos ligados à resposta ao etileno. Por isso que o processo de identificação em sementes é muito interessante, porque acelera o processo de identificação de mutações. Por isso que foi muito importante estudar a tripla resposta, e daí consequentemente a gente pode estudar todos os efeitos que o etileno poderia estar causando em plantas, regulando todos os seus processos de desenvolvimento. Então, por exemplo, para a mutação de mutante insensível ao etileno, que é esse daqui, né, que já foram identificados vários, foi que através desse tipo de mutação aqui foi possível se identificar proteínas receptoras de etileno. Tá? Daqui a pouco eu vou comentar como é que ocorre a transdução de sinal nesse caso. Mas a partir já se identificou atualmente 5 proteínas receptoras ao etileno. Entre elas tem esse mutante aqui, ETR1, né, que exatamente esse que está identificado aqui nesse processo de germinação. E essa mutação aqui, ela é mais rara. Tá? Um mutante que, mesmo na ausência de etileno, responde como se tivesse na presença de etileno, ele é mais raro. Na sequência eu vou comentar por que ele é mais raro, mas que podem ser identificados e acabam sendo inclusive mais valiosos para estudos ligados à regulação desses hormônios em plantas. Então essa é a mutação, esse é um mutante chamado de CTR1, exatamente porque o gene que controla o processo aqui, o que sofreu a mutação, ele recebe esse nome aqui, tá? Então, tripla resposta constitutiva 1, né, é basicamente o nome dessa mutação, né, que consequentemente está relacionada a esse gene. Bom, então, durante o processo de sinalização de etileno para transdução de sinal, como eu falei, já foram identificados 5 receptores de etileno. Todos eles são muito semelhantes, todos eles formam proteínas transmembrana, que estão localizadas no retículo endoplasmático, né, já se entendeu isso, elas não estão localizadas na membrana plasmática, mas na membrana do retículo endoplasmático, possuem um domínio para a ligação do etileno e possuem um outro domínio em que existem aminoácidos de histidina e de aspartato, que eu comentei que existia lá, né, no caso da transdução de sinal de citocininas, para exatamente a regulação dos processos de sinalização. E essa regulação acontece via transferência de grupos fosfato. Tá? Daqui a pouco eu comento isso em detalhes. Então, desses 5 receptores aqui identificados, então ETR1, ERS1 e EIN4, ETR2 e ERS2, tá? A gente tem eles funcionando da seguinte forma. O interessante é que, para que aconteça a resposta ao etileno, todos os receptores precisam funcionar ao mesmo tempo. Por isso que aquela resposta constitutiva ao etileno ela é mais rara.
Então, por exemplo, a partir do o normal é que a partir do momento em que esses receptores não estão ligados ao etileno, eles inibem uma sequência de outras proteínas reguladoras. Na presença de etileno, o que é que acontece? O normal, a situação normal em que a planta não está recebendo etileno é o que existe aqui na figura B. Os receptores, os 5 que eu comentei agora há pouco, não estão ligados ao etileno, que está representado aqui por essa bolinha laranja, e consequentemente eles estão inibindo a rota de resposta ao etileno. Mas a partir do momento em que eles se ligam ao etileno, aí eles deixam de inibir a rota de resposta e aí, consequentemente, ocorre a resposta ao etileno. Tá, então é interessante esse método de regulação. Então, como é que são identificados os mutantes? Por exemplo, o mutante ETR1, que poderia ser também EIN4, tá? Não importa, tá aqui só para a gente entender o esquema. A partir do momento em que ele sofre uma mutação que impede a ligação ao etileno, não importa que todos os outros 4 tenham sido inativados. Ele vai continuar inibindo, vai continuar existindo nessa planta uma inibição na resposta ao etileno, ou na rota de resposta ao etileno. Então é exatamente isso que acontece aqui. Tá? Apenas um dos receptores sofreu mutação, mas como são proteínas que têm regulação negativa, então todos os outros podem ser liberados para que a rota de transmissão de sinal, aliás, de transdução de sinal aconteça naturalmente, mas não vai acontecer porque um deles vai continuar inibindo a rota de transdução de sinal. E a mutação constitutiva, que é aquela outra situação, ela é mais rara porque ela teria que acontecer nos 5 receptores. Então, qual que é aquela resposta lá? Mesmo na ausência de etileno, continua havendo a transmissão de sinal e a resposta ao etileno. Mas para que isso aconteça, teria que ocorrer mutação nos 5 receptores, porque se um deles continuar ativo, vai ainda ter a capacidade de regular negativamente aqui. E aí, se vai ter capacidade de regular negativamente a rota de transdução de sinal, consequentemente, só vai haver a resposta na presença do etileno, que seria a situação mostrada aqui na figura A. Então, por isso que é muito raro esse tipo de mutação aqui, tá? Inclusive, para vocês verem que ela não acontece, é claro, em um único gene, porque só para receptores são 5 genes já identificados para etileno. Então, é muito mais valioso conseguir, né, obter esses mutantes, e conseguem ser obtidos porque a gente pode colocar milhares de sementes para germinar ao mesmo tempo, né? Então vai facilitando, e como isso pode ser identificado a nível de plântula ainda logo após a germinação, então se por um lado é difícil, é mais raro, mas por outro lado a obtenção em grande quantidade de sementes e de plântulas também contribui para a identificação desses mutantes. Bom, então o processo de transdução de sinal em etileno, ele lembra o que existe em citocininas, que eu comentei na aula passada, e que consequentemente lembra o que existe em bactérias, que é a partir do momento em que uma molécula sensora percebe um sinal, ela transfere um grupo fosfato para uma outra proteína, que é um regulador de resposta. E aí vai interagir a nível de DNA para, por exemplo, ativar a transcrição de alguns genes. Aí na aula passada eu comentei o que acontece no caso de citocininas, né? Isso aqui acima é o que ocorre em bactérias, em procariotos no geral. O que ocorre em plantas na resposta à citocinina é muito semelhante, em que um resíduo de histidina, um fosfato de um resíduo de histidina que foi colocado através do ATP, né, de uma molécula de ATP ali, ele é transferido para um resíduo, um aminoácido de aspartato em um outro local da proteína, que por sua vez transfere novamente para outro local contendo histidina, e depois para uma outra proteína, que nesse caso aqui é um regulador de resposta, para um outro grupo aspartato dela. Tá? Então ele vai tendo essa sequência de transferência de sinais. Né? Eu comentei tudo isso em detalhes com relação às citocininas na aula passada. E com relação ao etileno,
o início do processo ele é muito parecido. Então, como é que ocorre, né, como eu falei, na ausência de etileno, que é o que está mostrado aqui acima, por isso que tem esse esquema até mostrando um bloqueio, ou seja, se não tiver etileno no ambiente, o receptor ETR1 ou qualquer um dos outros 4 que eu comentei, né, existem 5 receptores para etileno, ele ativa essa proteína aqui, chamada de CTR1. E por sua vez, a CTR1 ativa, ela inibe uma outra proteína chamada de EIN2. Essa, como eu comentei também, o receptor do etileno ele está na membrana do retículo endoplasmático, né? Isso daqui já foi identificado. E a proteína EIN2, que é uma proteína transmembrana também, vocês estão vendo aqui nesse esquema em verde, ela provavelmente também está localizada na membrana do retículo endoplasmático, tá? Mas não se tem certeza ainda. Então, a partir do momento que não existe etileno, consequentemente, a proteína EIN2 está sendo inibida, porque a CTR1 está inibindo a EIN2. Mas, se o etileno passar a se ligar aqui no receptor, tanto no ETR1 quanto nos outros 4 receptores, aí a CTR1 vai ficar inativa, porque ela deixa de ser, ela só vai ser ativada pelo receptor na ausência de etileno. Na presença de etileno ela deixa de ser ativada e consequentemente ela fica inativa, e aí ela deixa de interagir com a EIN2. Provavelmente a interação da CTR1 é via uma sequência de transdução de sinal envolvendo ou MAC quinase ou MAP quinase, que eu comentei no início desse assunto aqui de sinais e transdução de sinal. Tá? Vocês podem voltar qualquer coisa para dar uma olhada, mas é uma sequência bem simples em que uma proteína vai fosforilando outra. Então, a partir do momento em que a EIN2 passa a ser ativa, porque a CTR1 deixou de ser ativa, aí ocorre todo o processo de regulação a nível de núcleo, via ativação de fatores de transcrição, para que eles possam interagir com genes de resposta ao etileno. Entre eles, tá, os diversos que a gente estudou aqui nessa aula, né, de aceleração da senescência, de degradação de componentes da parede celular, de indução do amadurecimento de frutos via aumento da respiração, via isso no caso de frutos climatéricos, tá, e epinastia foliar. Então tudo que a gente comentou vai ser regulado a partir do momento que chega etileno, mais ou menos nessa sequência. Ainda falta outros componentes serem identificados durante a rota de transdução de sinal, né, mas já se entende mais ou menos, pelo menos parte da resposta que acontece ao etileno. Bom, então a gente fica por aqui nesse assunto do etileno. Na sequência eu vou falar sobre ácido abscísico, que é um outro hormônio vegetal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.